A prisão do general Braga Neto, um dos homens mais próximos de Jair Bolsonaro, reacendeu as especulações sobre uma possível prisão do presidente. Segundo a Polícia Federal, Braga Neto tentou interferir nas investigações, buscando informações sigilosas da delação premiada de Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. E por esse motivo, o ministro Alexandre de Moraes do STF determinou a prisão preventiva. E apesar dessa decisão, criminalistas afirmam que no momento não há elementos que justifiquem a prisão preventiva de Bolsonaro. Segundo a lei brasileira, a prisão antes de condenação ela só pode ocorrer em casos específicos, como tentativa de fuga, continuidade de crimes ou obstrução de investigações. Até agora, não há evidências que Bolsonaro tenha tentado interferir no processo. E conforme foi dito pelo professor da USP, Maurício Jeter, em uma nota para a BBC, numa reportagem que foi publicada esta semana. Para que seja decretada uma prisão sem trânsito em julgado, os investigados têm que tomar atitudes concretas que impeçam a aplicação da lei penal. E não temos notícias de que Bolsonaro está tentando embaraçar as investigações, suprimir evidências ou então fugir do país. Vale lembrar que Bolsonaro já foi indiciado em novembro junto com outras 36 pessoas acusado de organizar um golpe de Estado para impedir a posse de Lula. As investigações também indicam planos que envolviam a eliminação física do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro nega as acusações, alegando que todas as discussões ocorreram dentro dos limites constitucionais. O professor da USP também aponta na reportagem que outras medidas podem ser adotadas para restringir a liberdade de investigados antes da prisão, o que já ocorreu no caso de Bolsonaro, que teve seu passaporte apreendido e foi proibido de se comunicar com outros suspeitos, como o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Sobre Braga Neto. A Polícia Federal apresentou evidências de que ele tentou obter informações sobre a delação premiada de Mauro Cid. Perícias revelaram mensagens apagadas entre o general e o pai de Mauro Cid, além de registros de ligações e encontros. O próprio Mauro Cid confirmou que Braga Neto repassou dinheiro em uma sacola de vinho ao major Rafael de Oliveira, um dos envolvidos no esquema criminoso. A prisão de Braga Neto, embora questionada por aliados de Bolsonaro, ela está realmente fundamentada na suposta tentativa de interferência nas investigações, algo que pode ocorrer mesmo após a conclusão de um inquérito policial. Especialistas destacam também que o STF agiu dentro dos limites legais, já que esta interferência é um dos fundamentos para decretar prisões preventivas. Braga Neto negou as acusações e no sábado mesmo já teve nota da defesa dele apontando que vai se manifestar após ter plena ciência dos fatos e que acredita que vão ter a oportunidade de comprovar que não houve qualquer obstrução às investigações. Ainda assim, a prisão do general tem provocado críticas. Bolsonaro questionou no antigo Twitter, o X, a legalidade da decisão e afirmou que as investigações sobre a suposta tentativa de golpe já estariam concluídas. Contudo, pelo fato de haver a possibilidade de novas provas e envolvidos, além de novas apurações, se fez necessária a prisão do 4 estrelas. O cenário agora é de expectativa. Enquanto as investigações avançam, a pergunta que fica é: as provas coletadas até aqui são suficientes para alcançar Bolsonaro? O ex-presidente consegue manter sua defesa intacta ou novos fatos vão surgir? O desfecho desse caso pode impactar não apenas o futuro político de Bolsonaro, mas também a relação entre Forças Armadas e governo. Mas o próprio presidente Lula sempre se mostrou à vontade e à disposição das Forças Armadas. A operação segue em andamento e os próximos passos da Justiça serão decisivos para o rumo dessa história. O ministro da Defesa, José Múcio, visitou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na manhã desta terça-feira, dia 17 de dezembro, na casa do presidente no bairro Pinheiros, em São Paulo. Segundo Múcio, Lula está ótimo, se movimentando normalmente. O presidente está ótimo, eu acho até que ele está se movimentando mais do que ele devia. Já está indo para Brasília, me disse que está indo na quinta-feira e vai nos reunir lá na sexta-feira em Brasília. E durante a conversa eles discutiram 2 temas: a prisão do general da reserva Braga Neto e o projeto que altera a previdência dos militares. De acordo com o ministro, Lula queria saber sobre o ambiente nas Forças Armadas após a prisão. E Múcio afirmou que há um sentimento de constrangimento entre os militares, já que Braga Neto foi o primeiro general 4 estrelas detido na atualidade, mas ressaltou que a situação não surpreendeu ninguém. Há um constrangimento ao espírito de corpo de cada força, mas já se esperava. Nós desejamos que todos esses que estão envolvidos respondam à justiça. Nós não sabíamos, poucas pessoas acreditam que nós não somos avisados. Na véspera, o general Tomás me telefonou às 10 horas
e disse: a Polícia Federal avisou que amanhã vão ter 2 operações em casa de 2 militares, uma no Rio e uma em Brasília. E às 6h15 ele me telefonou dizendo na casa de quem era. Mas o Exército, nem a Marinha, nem a Aeronáutica tem informação de quais são as pessoas que vão sofrer esse tipo de operação. Mas é necessário, precisa acabar para a gente olhar para frente e para tirar a suspeição dos inocentes. Eu digo muito que cada um entrou nisso com seus CPFs e a gente tem que preservar os CNPJ das 3 forças. Em relação ao projeto de lei que altera a previdência dos militares, José Múcio disse que não há muito o que discutir. O PL estabelece idade mínima de 55 anos para a aposentadoria dos militares, com aplicação gradual a partir de 2032, que, segundo ele, a grande dificuldade é o risco de estagnação na progressão da carreira militar. A dificuldade de mexer com esse negócio de aposentadoria de militar, que a promoção de militar é como procissão. Se parar um na frente, para tudo atrás. Entendeu? Então a gente tem que ver como adequa isso, porque senão você vai ter o que eles chamam de empossamento. Vai ter alguns postos que vão ficar empossados em algum lugar. Ou muito coronel quando não está precisando, ou muito major, ou muito capitão. Isso nós vamos adequar, porque tem que ser uma coisa lenta, porque a carreira é muito longa. Múcio afirmou que o governo preferiu acelerar o processo e que os ajustes serão feitos conforme necessário.